Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia, Flor. Como Flores vai? do dia, né? Porque hoje tem uma bancada aqui bem bonita. É, chegou com um sorriso de ponta a ponta. Ai, sempre, né? Porque agora eu tô Você- amando. Olha, gente, é a primeira vez que ela admite no ar. Olha, isso é um fato, é um acontecimento, gente. Histórico. É, parabéns, amiga, tem que amar mesmo. Eu também adoro amar. Tem gente que tá querendo puxar meu tapete aqui, chega todo dia batendo cabelo, produzida, né? Eu vou ter que começar a andar mais bem arrumada agora. É, porque a concorrência aqui tá Concorrência alta. aqui tá amiga. alta, viu? Bom dia, Tuana. Bom dia. Estamos de volta, terça. Tuana Rodrigues Caparelli. Não, Como você está? estou ótima. Boa e bonita. Não, na verdade, eu vim elegante por conta da nossa convidada, né? Mas ela está Mas elegante. Eu tô com vergonha. porque, Ficou no chinelo, não, amiguinha. menina, eu Nossa. tô me ajeitando. Ó. Né, pra receber. A hora que eu vi ela numa elegância e eu vim assim num sapatinho, eu falei, vou na boa, né? Que a gente vai ficar sentado. A bicha tá num nível. É verdade. Chiquíssima. Bom, e ela falou que assim, isso aqui é a casa dela, não é verdade, certeza. Tutu? Eu não sabia dessa parte, gente. Eu falei, porque quem vê não conhece, né? Não sabe o que já passou, enfim, né? Sim. Ela falou, não, meu bem, aqui eu estou familiarizada. Você que é de fora, eu Bia, sou, né? e sabe o que é o legal? Porque assim, nós estamos vendo gerações de pessoas que eram do nosso convívio, do meio da comunicação, que hoje os filhos vêm trazendo informações para nós. Dias atrás veio a filha do Jaiminho, hoje tem uma filha de uma mulher especial que eu sou apaixonada nela, sinto uma saudade tão grande dela, a voz dela, para mim é marcante. Que é a Lúcia Barbosa. Um beijo pra ela. Espero que ela nos escute aí. E hoje a gente tem uma convidada que eu acho que ela vai ficar emocionada quando ela descobrir que ela tá aqui. Doutora Joane Barbosa, Bia. Advogada criminalista na cidade de Rio Verde, região, e aonde precisar ela tá indo. Eu consegui trazer ela aqui pra falar um pouquinho sobre advocacia num viés feminino. Eu gostei dessas pautas que a gente vai trabalhar com ela aqui. Bom dia, doutora Joane. Bom dia, um bom dia a toda a bancada feminina, bom dia ouvintes, internautas que nos ouvem, nos assistem, né? Para mim é um prazer estar de volta nesta casa, aqui eu me sinto familiarizada. Gratidão. Olha aí, eu vou te falar, você é danada, viu? Porque você já chegou abalando Bangu aqui, viu? Literalmente, né? E você estava me contando aqui sua trajetória, né, no direito. Assim, é uma trajetória longa. Você falou assim, Bia, nós nos conhecemos aí num vinho na sua casa. Eu falei, opa, não vamos contar os detalhes, né? Porque isso já faz tempo. Mas você tá aí nesse meio há muitos anos, não é verdade, doutora Joane? Então, Bia, há 16 anos, né? Graduei em 2008 e há 10 anos eu fui assistente de juízes criminais no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e há 6 anos estou exercendo o munus público da advocacia especializada na área criminal. Então, a sua bagagem é criminal. Criminal. Todos os meus estágios, Ministério Público, gabinetes de juízes, até mesmo assistente de juiz, foram todos na área criminal. Então, Graças a Deus, cada um gosta de uma coisa, né, doutora Joane? Porque eu não é minha praia. Não gosto de jeito nenhum, viu? Eu vou ser honesta. Eu contei pra ela que a minha primeira experiência, eu quase desmaiei na delegacia. Olha aí, tá eu fui vendo? pro banheiro e falei, Senhor, ajuda, mas deu certo. Ainda bem que a gente tem tamanho, né? É. É o que acho que em parte ajuda, mas tem hora que a gente tem que ter tanto jogo de cintura, Bia. Doutora Joane, até te perguntando isso, em relação ao que a Tuana falou aqui, não é fácil para a mulher, né, advogar criminalmente, né, exercer. Então, a advocacia criminal, ela precisa que o advogado ele seja combativo, né, aguerrido, e também haja uma resiliência, uma resistência. Porque antigamente, a profissão da advocacia ela era exercida apenas por homens, né? Então, era um ofício viril. Certo? Então, hoje em dia, não. Eu lembro que em 2008, quando eu graduei, existiam poucas mulheres na área criminal rioverdenses. Então, a partir de 2007, eu comecei a enxergar dentro dos corredores do fórum as mulheres se destacando, começando, iniciando na advocacia criminal.
né? E hoje nós temos um leque de mulheres na advocacia criminal. Mas pra mulher, ela precisa se posicionar e se impor mais um pouquinho, né? Tem. O que você Justamente, acha? justamente, é como eu disse. Antigamente era um ofício viril, ou seja, a mulher ela tinha aquela posição de maternidade, de administração do lar. Hoje não, né? Hoje a advocacia criminal é isso que eu disse, precisa ter resistência, resiliência e combatividade. Né? Tem que ter um pulso mais firme, né? Um poder argumentativo. Então, isso tudo leva a uma carreira de ascensão. Tem que dominar o que você está expondo ali, o que você está falando, até para você ganhar um pouco mais de respeito, né, das demais pessoas, não é mesmo? Justamente. Doutora Joanina, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Fala pra gente, para nossos ouvintes, sobre o que vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre crimes dolosos no trânsito. Né? Porque eu vejo que o pessoal tá muito com o estupim pequenininho, né? E outra, né, doutora, a gente trazendo para um viés mais didático, é a gente falar dos acidentes de trânsitos, que tem óbitos, né? Porque tem pessoas que falam assim, porque a gente vê muito a questão do julgamento da população, né? Verdade. Acontece um fato nesse sentido, a população, ela querendo ou não, ela tem a sua opinião formada em relação a certos fatos, né? E às vezes a lei ela vem para resguardar em algum momento e em outros punir essa pessoa, né? E a gente falar desse assunto que ele é recorrente, todos os dias acontece, né, doutora? Aqui na cidade de Rio Verde, nós temos observado, né, vários crimes todos os dias. Crimes não, mas acidentes que podem se tornar em crimes. Por quê? Para que seja um crime doloso, né, para que haja o dolo eventual nos crimes praticados no trânsito, nós temos que verificar algumas circunstâncias ali. Os tribunais têm que analisar cada caso para verificar se aquela conduta do motorista ela é implícita, né? Se houve alguma intenção naquele sentido, as consequências de uma embriaguez, um racha, né? Então, tem que verificar caso a caso. Então, peraí só um pouquinho. Então vamos explicar aqui primeiro, doutora Joane, o que é crime culposo e crime doloso. Porque daí eu acho que a pessoa vai conseguir entender mais ou menos e discernir, né? O que é um, o que é outro. Pode ser? Certo, vamos lá. O crime doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar, né? Tem a intenção, a consciência de praticar aquele crime. Já o culposo, ele não há a intenção. Porém, no crime do dolo eventual, ele assume o risco de praticar o delito. E isso é o que é mais comum, né? Às vezes ele toma uma, ele vai e dirige, às vezes ele está dirigindo em alta velocidade ali, então ele assumiu o risco de praticar aquela conduta. Seria mais ou menos isso, um exemplo? Correto, Bia, correto. Ele assumiu, quando ele ingere a bebida alcoólica e conduz, né, o carro ou a motocicleta, ele está ali, como que eu digo, assumindo o risco para que aquela conduta, possivelmente até mesmo de atropelar e causar uma lesão corporal leve ou grave, ou até mesmo homicídio no trânsito, ocorra. Doutora, então nem sempre o acidente será um crime. O que é considerado? O que é considerado crime de trânsito? Justamente, é isso que eu expliquei. Nós temos que verificar as circunstâncias do que aquele crime ocorreu, analisar a conduta do motorista. Certo? E quais são esses fatores que eu já citei? Embriaguez ao volante, alta velocidade, que nós chamamos também até dos rachas, né? Da prática dos rachas. Então, tem que ser um conjunto de fatores para que os tribunais eles possam analisar, para que possa caracterizar o dolo eventual nos crimes de trânsito. Porque a gente só vê os julgamentos da população, né? Não sabe o que aconteceu ali por trás, quem estava errado, quem estava certo. O dirigir sem habilitação, ele é considerado ou não? Fugir do local do acidente, essas coisas também é considerado ou não, doutora? Já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. São Já, infrações, então? são infrações. Tá? Então, dirigir sem habilitação ou até mesmo, como você disse, não observar algumas regras de trânsito são infrações que estão constantes previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Que tem consequências leves, penas mais brandas. Sim.
E se a pessoa fugir do local, por exemplo, teve um acidente ali, a pessoa ficou com medo, aconteceu alguma coisa diferente, ela foi embora e deixou lá sem dar um socorro ou sem ficar até o momento final ali da ajuda, né? Da pessoa acidentada ou até a polícia chegar também, né? Além do tipo penal caracterizado no Código de Trânsito Brasileiro, né, nós temos a omissão de socorro também. Então, ele pode também responder, pode ser tipificado, ou até mesmo na própria delegacia de polícia, a própria autoridade policial pode caracterizar também como omissão de socorro. Doutor, posso ir? Pode. Posso perguntar? Dirigir bêbado. É crime ou não é crime? Porque a gente vê, né, assim, muita gente, né, principalmente no interior, acostumada. Tem mulheres, pessoas que eu conheço, assim, que às vezes dirige com a tacinha na mão. Isso é um horror. Não é verdade? É caracterizado crime? Não é caracterizado crime? Eu tenho que ser pega ali no bafômetro? Não? Como é que é? É caracterizado o crime, está previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala conduzir veículo automotor sob a influência de álcool. E se sob a influência deu 0,3 ali já? Sim, Um copinho já fez o justamente. E outro fator. Hoje em dia você pode recusar fazer o bafômetro, só que existem outros tipos de provas, até mesmo um exame clínico realizado na delegacia de polícia, que pode constatar a embriaguez daquele motorista. Então não adianta eu recusar de fazer o bafômetro, doutora Joane, vai? Testemunhas também podem estar relacionadas aos fatos e serem inquiridas na delegacia de polícia para que seja verificado que realmente aquele motorista ele estava sob a influência de álcool. E um exame de sangue também, né? É o exame clínico. Que é feito dentro da delegacia. Dentro da delegacia, o médico ali, aquele que está ali de plantão, né, dentro da delegacia, ele vai fazer uma análise daquele condutor. Olhos avermelhados, odor etílico, né, a fala, o meio de locomoção dele, como que ele está agindo, isso tudo é realizado em um exame clínico dentro da própria delegacia de polícia. Quando não há, mas é bem raro, quando não há o médico dentro da delegacia de polícia, ele é encaminhado à unidade de saúde para que seja realizado o exame também de sangue. Então não tem jeito de Não tem fugir, como né, doutora fugir Joana? disso. Pode falar na cara aqui, meu bem, acabou pra você, né? Cuide e pronto, né? Vai pagar as doutor? consequências. Doutora Joana, eu tenho uma pergunta, assim, porque tem muitas pessoas que acham que os crimes de trânsito, eles são regidos somente pelo Código Penal. A gente falar um pouquinho do CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O que é os artigos que englobam essas questões dessas infrações, dos crimes, se tem crimes que são abarcados, se tem crimes que eles têm relações uns com os outros. Por exemplo, a gente falou um pouquinho de omissão de socorro, que muita gente acha que acidentei e vou embora. Na verdade, às vezes a omissão de socorro, ela é muito mais responsabilizada do que o próprio acidente, né? Vamos falar um pouquinho dessa relação desses dois códigos e aonde que eles se emendam ali, porque a pessoa ela acha assim, uma pessoa vê a óbito, por exemplo, que é o fato mais marcante, a gente fala dos crimes de trânsito, nossa, então ele tem que ser preso. Tem muita gente que esquece que tem um outro código que também rege essas questões. A senhora pode falar pra gente um pouquinho disso? Vamos lá, Tuana. Nós temos uma lei específica, né, que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Ali nós temos vários artigos que determinam as infrações que serão respondidas por aquele motorista. Nós temos o artigo 302, 303, 304, 306, que fala sobre a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Nós temos o 309, então assim, são vários artigos que abarcam várias condutas de alguns condutores e estão previstas mais nesses artigos, de 302 a 309. Tem o artigo também dentro do Código de Trânsito Brasileiro que fala o seguinte: dirigir sem habilitação, né? O que é? Uma infração? É um crime, né? Previsto uma infração no Código de Trânsito Brasileiro, certo? E nós temos também o Código Penal também, de 1948, que ainda não teve uma reforma. Então, nós temos uma lei específica, né? Que é o Código de Trânsito Brasileiro, e temos também o Código Penal, certo? E tem todas essas condutas dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que são as infrações cometidas por aqueles motoristas.
Bom, eu quero continuar. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, só pra gente fechar a parte aqui do teste do bafômetro, né? Você falou que assim, que se eu não fizer, eu posso me recusar ali na hora do acidente, ou né, na hora da blitz ali de fazer o bafômetro, mas ao chegar na delegacia, eu sou submetida a um teste de sangue, né? Ou né, uma avaliação médica. Se eu recusar a fazer o bafômetro, ele mesmo assim gera alguma infração administrativa? Não tem isso, doutora. Então, não tem, tá? Você pode recusar, é um direito seu, está previsto na Constituição Federal, certo? Você pode recusar, sim, de efetuar aquele bafômetro, de realizar o teste de bafômetro. Só que, como eu disse, chegando na delegacia de polícia, vão ser realizados outros meios para que seja configurado o crime de trânsito. Só aí eu posso ser penalizado. Justamente. Mas geralmente a gente vê que a pessoa que recusa, ela só ganha uma multa lá de trânsito e pode libera o carro com a presença de outro motorista, que tenha né? carteira de habilitação, que o carro esteja correto também. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha aí, gente, nós vamos pro intervalo e nós já voltamos com muito mais informações aqui com a doutora Joane Barbosa para vocês. Fiquem ligados. Papo Calcinha. Volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com um programa super interessante com a doutora Joane Barbosa. Nós estamos falando aqui sobre crime no trânsito aí. O assunto está super interessante e é super pertinente aí para muita gente. Por quê, gente? Porque às vezes você tá pensando aí, ó, tomar uma tacinha de vinho, né? E dirigir, às vezes vem aqui, ó, come alguma coisa, vai num restaurante, né? Toma 2 ou 3 caipirinha, né? E acidentalmente, né, gente, se envolve no acidente de trânsito. Ela tá contando aqui pra gente aí, o que você deve fazer, quais os procedimentos, né? O que você deve submeter ou não. O papo tá super interessante. Eu faço ou você faz? Que eu já tô com a pergunta na ponta da língua aqui. Doutora, então conta pra nós. A pessoa tá lá, aconteceu o acidente e ela fugiu. É considerado um crime? 300, se eu não me engano, 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo que não tenha... Omissão, deixou de prestar socorro. Então, mesmo se não aconteceu nada grave ali, a pessoa foi só pro hospital, fez um exame clínico lá, mesmo assim ela vai responder por omissão. Crime de omissão. Posso ir? Pode. Doutora, é muito comum a gente ver, principalmente né, em áreas residenciais, às vezes a pessoa, por medo mesmo, ela é evacuada do local, né? É assim, às vezes nem, como a Verônica falou, o acidente nem é grave, tudo, mas ela vai embora. Às vezes um menino tá dirigindo, às vezes a carteira dela tá vencida, ela não quer ficar ali. O que você aconselha como advogada? Você deve fugir? Você deve abandonar o carro? Não? No ponto de vista jurídico, qual que é a melhor para o seu cliente? Qual a conduta que seria melhor? Bia, vamos lá então. Hoje em dia, a maioria dos crimes de trânsito que acontecem, as pessoas elas ficam com receio do linchamento, né? Já ocorreu em um caso específico meu, né, em que a condutora do veículo, ela com medo do linchamento, porque várias pessoas foram aglomerando próximo ao carro, ela teve que sair daquele local. Só que a orientação jurídica é que ela se apresente o mais rápido possível a uma autoridade policial e para que os fatos sejam investigados. Ah, mas então ela pode, mesmo se ela se ela sair do local ali, ela pode ir então direto para a delegacia. Ela não precisa necessariamente ficar ali. Ela pode se dirigir diretamente para a delegacia e o bom de tudo é que se ela possa apresentar algumas testemunhas também que viram aqueles fatos ali, até mesmo as pessoas se aglomerando para que possivelmente poderia ocorrer um linchamento. Então é uma autodefesa dela, né? Com certeza. Doutora, mas hoje em dia é muito difícil, né? Porque hoje em dia com as redes sociais, assim, bom, até facilitou o seu trabalho. É verdade ou não é verdade? Você já vê os vídeos ali na hora, verdade. Eu falo que hoje em dia as pessoas elas não estão correndo para ajudar, mas para fotografar e filmar. Muito bem. Excelente seu comentário, é verdade, viu? A gente vê hoje em dia, né? Às vezes vai passando na rodovia, eu que viajo, né? Sempre. Eu falei, gente, a pessoa que tá ali, ela tá com o celular, aquilo ali já tá na mídia instantânea na hora, mas o socorro ela não presta, não presta o socorro, mas ela está com o celular, com a câmera ligada, filmando e tirando fotos. Isso pode ser, por exemplo, se eu chego num acidente na hora ali, eu deixo de prestar socorro, mesmo não estando envolvida no acidente, também caracteriza a omissão de socorro ou não? Configura também.
Se você for área da Mesmo? saúde, pior ainda. É mesmo, doutora Joane? Configura também, Bia. É, mas aí tem que ter a Isso. prova também. Sim. Provas contundentes. Doutora Joana, a gente está falando dessa questão de fugir do local, se apresentar em outro local. Eu vi que tem um artigo que fala um pouquinho dessa questão de fuga. Porque tem pessoa que, como você diz, ela sai do local por medo de alguma situação. Mas tem uns danadinhos que eles é custoso, que eles dão no pé porque ele não quer assumir aquela responsabilidade. Esse que foge, ele também ele pode responder criminalmente ou pelo Código de Trânsito? O que acontece na maioria dos casos, Tuana? A maioria deles não tem carteira de habilitação ou não tem a categoria correta, certo? Ou até mesmo está sob a influência do álcool. Então, o que eles fazem? Eles realmente fogem do local do crime, né? Para que não deixe vestígios, para que não haja a identificação do motorista que estava realmente na condução do veículo automotor. Pois é, mas aí nesse caso, por exemplo, dessa omissão de socorro, que a gente sabe que a pessoa fugiu propositalmente, aí as testemunhas podem agravar esse crime? Por exemplo, uma testemunha chegar lá na delegacia, não, mas ele fugiu mesmo, aí pode ter um agravo nesse crime? Então, Verônica, o que nós falamos? As testemunhas, elas vão servir justamente como provas ali dentro de um inquérito policial ou até mesmo dentro de uma deflagração da ação penal, certo? Então, eu visualizei um crime de trânsito ali. Eu posso comparecer na delegacia de polícia e relatar? Posso, tá? Então, ali ele vai servir apenas como provas robustas para que haja ali uma tipificação do crime ou até mesmo, possivelmente, uma deflagração da ação penal. Fato. Doutora, vamos falar dos principais aqui crimes no trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. O que é considerado? Por quê? Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Existem, crimes dolosos, né? E crimes culposos. Dentro dos crimes dolosos, nós temos duas formas, que é o dolo direto e o dolo eventual. Para que seja caracterizado homicídio no trânsito, tem que estar configurado o dolo eventual, ou seja, assumiu o risco, não tinha a intenção conscientemente de ceifar a vida daquela pessoa que estava ali, daquele transeunte, né? Mas assumiu o risco. Então, nós temos duas formas, né, dentro do dolo, né? Dolo direto e dolo eventual. Então, nesse caso, por exemplo, se eu assumir o risco de produzir aquele resultado ali, então eu iria caracterizar esse homicídio culposo. Homicídio doloso. O doloso. Isso, que é levado a uma sessão do plenário do júri. Então, são os crimes que são elencados pelo júri. Justamente, crimes dolosos. O culposo, ele é devido a negligência, alguma coisa, imprudência? Imprudência. Por isso que os tribunais, eles devem analisar cada caso e minuciosamente aquela conduta implícita do motorista. Certo? O que é esse negligência, imprudência, imperícia? Explica para quem está nos ouvindo aí, porque as pessoas realmente não sabem, por favor. Vamos lá. Bia, a negligência, ela é a falta de cuidado, de atenção necessária no trânsito, né? Já a imprudência, ela é um comportamento que vai além dos limites de segurança, como dirigir em alta velocidade, né? E nós temos aí a imperícia, que refere-se à falta de habilidade daquele condutor, né? Vamos citar aí um exemplo, por exemplo, um motorista que ele tem a categoria D, mas ele precisaria de uma categoria mais específica para dirigir determinado veículo, né? Então se enquadra dentro da imperícia, dentro da habilidade daquele condutor. Ele acredita que ele vai ultrapassar um veículo e vai conseguir, falta de habilidade, né, daquele condutor. Doutora, no caso dessa alta velocidade, nós sabemos aqui dentro de Rio Verde, a maioria das vias são 50 por hora. Então, se já estiver acima disso, já é considerada alta velocidade? Sim, Verônica. Aí eu estaria sendo imprudente. É mesmo? Sim. Gente, é importante, Sim, muito importante as pessoas saberem isso. Mas, doutora Joane, dá um exemplo prático pra gente eu falo de um dos três, para que as pessoas elas consigam assimilar cada um de uma forma mais prática. Tô lá no trânsito, bati em alguém.
O que é imprudência? Ou eu tava sem carteira e aconteceu um acidente? Fala pra nós um pouquinho desses exemplos. Tuana, tem alguns casos, né, que eu venho atuando também, que o advogado, ele verifica que não houve um dolo eventual, porém o judiciário, o próprio Ministério Público que oferece a denúncia, ele pede que se enquadre, né, no dolo eventual. Só que, como eu disse, nós precisamos, os tribunais, eles precisam analisar o caso específico, cada caso em específico. Teve uma atuação recente também, de um fato bem midiático no estado de Goiás, em que atuei, né, e ainda o processo está em andamento, certo? E nós estamos, né, eu e a doutora Lorena Magalhães, somos parceiras neste processo, estamos lutando para que haja a absolvição desse constituinte, justamente pelo fato de um acidente ocorrido em uma BR. O que certo? Pode acontecer todos os dias. A gente que está dirigindo, estamos expostos a isso, né? Suscetíveis a isso, né? Justamente. É verdade. Posso ir? Pode. Posso? São tantas perguntas Nossa, aqui, Esse programa é só doutora. da Bia, Bem? Hoje ela tá, minha querida. Hoje ela tá a Bia CTV. Eu acho que ela ficou Empolguei. muitos dias sozinha. Ela tá assim de vinho, ela tá Doutora, sentindo pressionada. Você dá licença, por favor, que eu tô gaguejando aqui para desculpa, perguntar para a doutora bem. Joane. Doutora Joane, o que é considerado crime e infração de trânsito? São diferentes. São, né? Totalmente diferentes. O que eu considero um e o que eu considero o outro? É porque os crimes, eles têm crime, né, aliás, ele tem uma pena mais grave. A infração, ela pode ser uma infração administrativa também, mas, porém, ela tem uma sanção mais branda. Certo? Então, assim, quem comete um crime doloso contra a vida pode ser enquadrado ali numa pena de reclusão de 6 a 20 anos, enquanto numa infração de trânsito de 2 a 4 anos de detenção. Doutor, então para configurar crime de trânsito, eu tenho que causar alguma lesão a outrem ou não? Então, nós temos o crime de omissão, Aham. né? Que não tem. Não tem uma lesão, Aham. né? Nós temos o crime de omissão, Sim. que está previsto também no Código de Trânsito Brasileiro. Mas nós temos, dentro ali daquele rol ali de artigos, praticar lesão corporal no trânsito. Configura também. Então, dentro dos artigos, dentro do rol ali do 302 seguintes, nós temos várias condutas que podem configurar, que podem ocorrer uma lesão corporal grave ou leve, ou até mesmo a omissão de socorro. Eu até quero aproveitar o gancho, porque você já esclareceu. Racha e corrida ilegal. Eu sei que antigamente existia muito nos trevos aí, né? Bem antigamente, que eu sou bem antiga, né? Mas hoje em dia não se ouve falar muito. Mas ainda é considerado crime? Considerado crime. Então eu não posso Isso. juntar uma turminha e ir pra uma rua vazia. De forma alguma, Inclusive, Bia. aqui em Não. Rio Verde teve tem uns 4 anos, né? Que foi bem comentado na cidade. É mesmo, doutora? Justamente. Tem aproximadamente 4 ou Tem. mais, Eu né, acho que tem uns anos. 4 a 5 anos. Foi inclusive na Avenida Presidente Presidente Vargas. É mesmo? Sim. Olha, eu não Então, tinha assim, conhecimento. o pessoal ainda tem essa prática nas madrugadas, ou aqui em Rio Verde que tem muitos loteamentos novos, eles vão pra lá praticar isso ainda. É comum, então? É comum ainda. Nós vemos muito isso dentro da sociedade. Ainda mais o pessoal que sai de uma festa ou está aglomerado em uma casa, em uma residência. E na maioria dos casos, 90% já estão com ingestão de bebida alcoólica. Já ingeriram. Então isso é fato. É fato. Aham. Quem responde se um menor de idade dirige ou causa um acidente, doutora? Porque assim, principalmente interior é muito comum a gente, né? Pai, mãe, né? Eu sou mãe e tudo. Às vezes você fala assim, ai meu filho, vai ali no Será que supermercado já pra mim, aconteceu né? isso? Meu filho, faz isso pra mim, vai, pega o carro, vai. E às vezes ele não tem habilitação, ele não tem. Vai ali e causa um acidente. Porém, Quem tem responde? habilidade já, né? Porque a gente já começa a dirigir nas fazendas e vai. Mas vai lá. Então, Bia, respondendo a sua pergunta, os pais ou responsáveis legais são eles que respondem por aqueles atos infracionais praticados pelos menores. E eu mesmo pensava que às vezes era o dono do carro que já levava essa responsabilidade. Eu também, de quem que tava, né, o automóvel, o nome de quem que está. Então é o pai ou o responsável legal, do então. condutor do veículo. Aham. Ô, doutora Joane, vou até estender. E nesses casos, é melhor ficar no local ou
pegar Ou invadir. Porque o menor... porque, não, no eu ponto de vou vista ser do bem advogado, honesta. do Por mais que eu defensor, conheça né? a lei ali, conforme a situação, eu vou dar no pé. Você ninguém já me tá viu. falando Ninguém isso me no ar, segura. Eu tô falando né? assim, porque a pessoa assusta, querendo ou não. Você olha assim e fala, meu Deus, E agora? principalmente se for menor, Se não né? tem experiência, né, Bia? Tuana, depende. Não. Já vamos deixar seu cartão. Você já vai doutora, deixar que a brecha ali pra Já tu. Vamos lá, depende. Por quê? É como eu disse, se aglomerar várias pessoas ali no local dos fatos e quiserem linchar você, o que você vai fazer naquele momento ali? Vai dar no pé, vai correr, né? Teve um fato muito recente em Rio Verde, em que uma condutora de veículo, quando aconteceu ali o crime, né, que houve a morte do motociclista que estava ali nas ruas, quando ela percebeu que estava aglomerando pessoas próximas ao carro dela e batendo nos vidros, ela já saiu correndo e se escondeu dentro de uma residência, para depois se apresentar à delegacia de polícia. Mas, no meu ponto de vista, ela está certa. Porque Não, ela ia claro. deixar ela apanhar ou acontecer uma coisa pior. Justamente. Então, o seu conselho como, né, defensora criminalista é que a pessoa se atente às circunstâncias que está vivendo ali naquele momento. Justamente. É isso mesmo. Verificar as circunstâncias ali ao redor ali E dos outra, fatos. a gente também pode constituir provas, assim, por exemplo, eu corri, mas eu vou filmar, olha, aquela filmar. situação, o carro tá cheio de pessoas, eu vou ser linchada, a gente pode... E quando a culpa é concorrente, é dos dois? Porque às vezes a culpa não é só de um, né, doutora? Pode acontecer isso, não pode? Tem alguns casos em que fura o semáforo também, né? E até mesmo aquela pessoa que se envolveu ali no crime de trânsito, talvez a pessoa não tenha nem carteira de habilitação, ou seja, ela não tem as habilidades específicas para entender as leis de trânsito. Aham. Certo? Então, a pessoa, ela fura o semáforo, certo? E aquela pessoa que foi envolvida ali também na lesão, né? Ela pode ser imperita, né? Não tem a habilidade das leis de trânsito para ter conhecimento. Eu devo ultrapassar pela esquerda ou pela direita? Correto? E às vezes até outra pessoa, já aconteceu até comigo, há muito tempo atrás, que agora eu não me envolvo mais em acidente de trânsito. Eu ando Amém. bem devagar, viu? De acontecer o seguinte, eu estava sem habilitação no momento, mas a outra pessoa foi extremamente imprudente, como você falou, furou o sinal. Ou seja, as duas estavam erradas naquele momento ali. Aí também é fato a fato que você verifica. Mas na maioria das vezes, o culpado, a mesma Bia estando certa, ela fica como culpada por não ter habilitação. Eu acho muito Acontece, errado doutora? isso. Acontece sim. Por isso que tem que ser investigado minuciosamente. Se você tiver provas testemunhais ou provas escritas que possa... Hoje existe, nós falamos, uma defesa defensiva que ela também pode ser apresentada durante a instauração do inquérito policial, durante o inquérito policial. O advogado hoje ele pode trabalhar como na defesa dentro do inquérito policial, que já existe, né? Mas uma defesa mais robusta, que nós falamos, né? Mais contundente. Então, direito são provas. Então, de qualquer jeito, você tem que confeccionar provas ali. Provas testemunhais, tá escritas. Deixa seu cartão. É isso aqui, Olha, a gente tá aqui acidentou hoje do céu. Olha aí. Galera, fiquem ligadinhos. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Joane Barbosa. Ela está falando pra gente um pouco sobre acidente, crimes no trânsito aí. O papo tá super interessante. Vocês fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. Volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje. Nós estamos aqui com a doutora Joane Barbosa. Gente, nós estamos falando um pouco sobre crimes no trânsito. O assunto está super interessante e super pertinente. Eu quero fazer 2 em 1, doutora. Posso ser preso por crime no trânsito ou não? Então, a pena, ela é leve, é uma pena mais branda, né? Então, ela não configura um crime em que haja de imediato a prisão preventiva ou a prisão em flagrante de um determinado motorista. Como eu já expliquei, são penas mais brandas, até mesmo penas de detenção. Então Uma pode pena ser de detenção. substituída ali.
no início da delegacia de polícia, ele vai responder o processo em liberdade. Tem que aguardar a pena ser sancionada, né? Ter uma sanção pelo próprio magistrado no final daquele processo. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente sabe que a mídia hoje ela é muito recorrente, né? Ela está aí em evidência. Nós temos vários meios hoje, como você falou, que às vezes a pessoa está preocupada em filmar e não está preocupada em prestar o socorro, né? Tem casos que às vezes a pessoa, né, ela contribui para o resultado daquele crime, mas tem casos que não. E ali a mídia cai em cima, cai matando. E às vezes é uma pessoa pública, que ela vê o nome dela, né, sendo denegrido ali pelos meios de comunicação, às vezes pelas pessoas. E às vezes ela não ocasionou, que ele ali não teve culpa nenhuma. Como advogado, como é que você procede? Porque assim, eu sei que também isso é muito recorrente, não é verdade? Bia, muito recorrente. A mídia em si, né, tanto televisiva ou até mesmo o próprio rádio, né, faz com que aquele caso ele se exceda, né? Ou seja, atrapalha muito. Nós temos um artigo no Código de Processo Penal, um artigo 312, que ele fala o seguinte: para que haja a decretação de uma prisão preventiva, tem que ter alguns critérios ali elencados para que aquela pessoa ela permaneça ou ela seja reclusa. Né? Então a mídia ela acaba atrapalhando muito, porque existem os princípios da ampla defesa e contraditório, e na maioria dos fatos esse não é investigado, não é trago aos ouvintes ou até mesmo aos telespectadores como ocorreram os fatos, né? Eles trazem ali apenas uma visão unilateral. E o sensacionalismo, né? Sensacionalismo. Que sempre tem um culpado maior. Com certeza. Então, na maioria dos casos, o que nós, advogados criminalistas, nós adotamos, né? Qual é a estratégia? Impetra-se um habeas corpus, vamos ali demonstrar que não ficou configurado os critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então tem como eu mesmo, né, que a imagem seja denegrida, eu tenho como reverter isso daí e provar, né? Provar não, como é que eu falo? Assim, mostrar para todo mundo, eu tenho esse direito de mostrar para todo mundo que eu não fui a causador daquele acidente ou que eu não concorri para aquele acidente. Por isso nós temos os princípios basilares, né? Que é a ampla defesa e o contraditório. Por isso que eles devem ser observados em todos os casos jurídicos. Gente, é interessante falar isso, porque a gente sabe que o povo é muito maldoso, Custoso, não é verdade? Né, você está acostumado a lidar com essas situações, Sim. Você sabe que, na maioria dos casos, né, o povo não quer saber quem foi certo, quem que foi errado, ele quer divulgar a notícia. O que eu falo sempre, Bia? Nós devemos ouvir ambas as partes, né? Por isso que nós temos os princípios. Naquele momento que ocorreu os fatos ali, é ouvido apenas uma visão, né, unilateral, né? Até porque nós sabemos que na fase do inquérito não existe o contraditório, né? O contraditório, a ampla defesa, eles vão ser observados em uma ação, em uma deflagração da ação penal. Por quê? O inquérito policial ele é inquisitivo. Certo? Então ali o delegado de polícia ele vai apurar os fatos, vai investigar para que haja uma conclusão e no seu relatório policial ele possa tipificar quais os crimes que ele entende que aquela pessoa praticou. Deixa eu te fazer outra pergunta. É necessário eu ter um advogado, a presença de um advogado, se eu cometi um crime de trânsito ou não? Eu posso me apresentar na delegacia? Porque, assim, eu sei a resposta e iria... Vai lá sozinha, amiga, então. Pois mas eu tenho que perguntar isso, né? É essencial. Ou eu posso me apresentar sozinha na delegacia, é mais interessante eu ter uma pessoa do meu lado, um advogado, né? Especialista, né? Na área do meu lado. Qual que é o seu conselho? Eu posso, não posso? Eu posso, mas não devo? Bia, eu até brinco com os meus constituintes. Quando eles me procuram, eu até falo o seguinte: quando você está doente, vamos supor que você esteja com um problema cardíaco. Você vai procurar um cardiologista ou um oftalmologista? Da mesma forma, é na área do direito, né? Por isso tem aí os profissionais
especializados, habilitados. Nós temos os advogados familiaristas, previdenciaristas, né? O pessoal que trabalha na área do agro, né? E temos, né, o advogado criminalista, a advogada criminalista. Então, se você está com alguma contenda na área criminal, procure um especialista na área criminal, um advogado de sua confiança. É interessante eu levar até a delegada. É interessante, Bia. É muito, né? Eu sempre falo que a pessoa, quando ela pratica qualquer determinado crime ou uma infração, até mesmo dentro do trânsito, que ela esteja acompanhada de um advogado na delegacia de polícia. Até porque está previsto que quando ele for interrogado, inquirido na delegacia de polícia, tem que ter a presença de um advogado ali. Senão configura uma nulidade. Então de qualquer... Ele tem que ter Qualquer esse forma, respaldo mesmo, Tem né? que ter. Até porque, né, doutora Joane, quem conhece a lei são Isso. vocês, né? Isso, Bia, quando é prisão em flagrante, tá? Prisão preventiva no caso de interrogatório. Agora, se ele for ouvido, for intimado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos de algum fato, né, como testemunha. Outra coisa, como testemunha, você também pode constituir um advogado para patrocinar os seus interesses dentro de uma delegacia de polícia e te acompanhar. Então isso aí, então a faculdade minha, eu posso então? Sim, é um direito, da pessoa. É tão mais interessante porque até o respeito é outro. Lógico. É verdade ou não é verdade? Não é? Verdade. Não desmerecer ninguém, mas, gente, a conduta é outra. As pessoas te tratam com mais respeito, elas sabem, né? Tanto da obrigação quanto do seu dever, né? Então, eu acho que gente, é essencial, principalmente se você estiver sendo acusado de alguma coisa. Bia, fazendo um adendo, muitas pessoas às vezes me procuram para o seguinte fato: doutor, eu preciso registrar um RAI, um registro de atendimento integrado, né, um boletim de ocorrência, certo? Eu preciso de um advogado, né, eu preciso estar acompanhado. Não há necessidade de você estar acompanhado de um advogado, porém é diferente quando você está na presença de um advogado. Ou seja, quando eu sou constituída para ir a uma delegacia de polícia para confeccionar, registrar um RAI, um boletim de ocorrência, ali eu vou estar argumentando e vou estar levando aquele escrivão ali que vai registrar os fatos, né, como ocorreram, e vou saber argumentar, até mesmo possivelmente tipificar ali o que aconteceu. Vai melhorar o interesse do seu cliente. Justamente. Posso? Acabou, né, amiga? Acabou, Acabou, amiga. Posso terminar? Você quer encerrar, por favor? Pode terminar. Hoje, esse programa é seu. Esse eu posso, né? Próximo, vamos deixar a Cádia. Doutora Joane, eu quero agradecer a sua participação maravilhosa. Você esperou 10 anos pra vir. Eu espero agora que você... Por favor, só um mês. Tá excelente pra você. Viu? Aqui a gente não deixa descansar quando a pessoa é boa e vem uma vez. A gente quer que venha a segunda, a terceira, a quarta. Colocar o nome na cadeirinha. Eu agradeço vocês pela oportunidade, pela bancada feminina, né? E como eu disse, realmente eu estou dentro de casa, me sinto muito honrada, né? Muito honrada de estar aqui. E agradeço. Olha, o prazer é todo nosso, por favor. Como você já é de casa, então, por favor, faça da sua casa e volte sempre. Combinado? Obrigada. Um beijo, galera, e até mais. Beijos.